Vou começar aqui com o produtor. Quais são as vantagens do produtor? Primeira vantagem: ganhos podem ser melhor do que o de afiliados. Por exemplo, hoje eu trabalho nessa área de marketing de afiliados, já tem alguns anos, desde 2013 ou 2014, se não me engano. Eu já contei isso lá na primeira aula, como viver de marketing digital. Eu criei um curso na época sobre calculadora financeira, né? Eu sou economista de formação, dei aula por 5 anos em universidade, nas aulas de economia, de finanças e etc. E eu criei um curso de calculadora financeira, calculadora HP12C, e coloquei para vender. Esse foi o meu primeiro treinamento. Logo em seguida eu já criei um curso de Facebook. E aí eu criei esse curso e coloquei para vender. Na época eu utilizava o Hotmart. E aí, obviamente, você tem um produto, você tem N pessoas vendendo. Você, obviamente, vai ganhar uma porcentagem dessas N pessoas vendendo. Então você tem mais probabilidade de ganhar. Por que eu comecei a falar que eu estou trabalhando agora que eu lembrei? Por que eu comecei a falar que eu trabalho desde 2013? Porque 97% do meu tempo, digamos assim, é focado na questão de produção. Hoje eu prefiro trabalhar como produtor. Né? Por quê? Porque, no meu entender, se você trabalhar como produtor, você tem muito mais possibilidade de faturamento. Ok? Você tem muito mais possibilidade de faturamento, dentre outras vantagens. Tá? Então, o ganho como produtor pode ser mais interessante do que o ganho como afiliado. Então, essa é a primeira vantagem que você tem ao trabalhar como produtor. Segunda vantagem, você tem autonomia. Nessa autonomia, você pode definir preços. Às vezes você acha que o seu preço não está compatível, e aí você pode aumentar ou você pode diminuir. Em um período específico, você pode aumentar ou diminuir o preço, oferecer bônus e etc. Você também pode definir toda a estratégia que o produto vai ter. Se você vai oferecer bônus, se você vai oferecer aulas, se você vai oferecer grupos, se você vai oferecer WhatsApp, o que você vai oferecer? Se você vai oferecer outros produtos, então toda a estratégia é criada pelo produtor. Então essa também é uma vantagem. Ele tem autonomia total para definir como serão trabalhados, como será feito o trabalho em relação ao produto que está sendo gerado, tá? Então, você tem autonomia do preço, você tem autonomia da estratégia, você tem autonomia do conteúdo e etc. Tudo relacionado ao produto. Tudo relacionado ao produto, você tem total autonomia. A partir do momento que você começa a produzir conteúdo, você também começa a ser reconhecido e ganha autoridade. A partir do momento que você começa a aparecer, que seu produto começa a aparecer, que seu produto começa a vender, as pessoas começam a te conhecer, você acaba sendo uma pessoa conhecida dentro do seu mercado. Acaba sendo uma pessoa conhecida dentro do seu mercado. Muitas vezes o que você fala, as pessoas vão parar para te ouvir, e aí, consequentemente, você pode oferecer outras situações. Aqui é uma questão interessante. Quanto mais reconhecimento você tiver, quanto mais autoridade você tiver dentro do seu meio, você pode pensar, por exemplo, em esteira de produto. Às vezes você foi lá e trabalhou uma estratégia, e muita gente está usando essa estratégia. Muita gente está usando essa estratégia. Ele vai lá e oferece um produto de R$ 39,90. Por exemplo, um mini curso. Só que esse mini curso tem uma ótima qualidade. Esses R$ 39,90, a ideia dentro de uma esteira de produtos é fazer com que a pessoa te conheça. Muitas vezes, oferecendo um produto de R$ 39,90, você nem vai ter essa grande lucratividade. Você nem vai ter uma grande lucratividade. Mas as pessoas vão te conhecer. As pessoas vão conhecer o seu produto.
E aí elas vão conhecer o seu produto, por R$ 39,90 você já vai gerar algum resultado. Em seguida você, por exemplo, oferece um curso completo. E aí para isso você vai cobrar R$ 197, por exemplo. Sobre um conhecimento que você tem. E aí, nesse curso completo, você entrega absolutamente tudo que você tem. Entrega o seu melhor conteúdo para que a pessoa consiga tirar o máximo possível disso. E em seguida, você oferece um produto Prime, por exemplo, por R$ 397. Pode ser um curso completo, com aulas ao vivo. E aí você oferece depois um curso Master Blaster, não sei o que lá, por 897, que pode ser, por exemplo, uma mentoria. Então, essa é uma estratégia que o produtor pode fazer. O produtor pode fazer. Então, ele lança um produto lá de 39, as pessoas começam a conhecer, independente se foi ele que vendeu ou se foi o afiliado que vendeu, as pessoas conhecem ele e o produto por conta desse... conhecem você, a metodologia e tudo mais, por conta desse produto que você entregou com preço bem aceitável, e a partir disso você começa a escalar com base na autoridade que você ganhou em cima daquele conteúdo que foi passado. Essa é a ideia de uma esteira de produto, e isso praticamente só o produtor pode fazer. O afiliado pode fazer esteira também? Pode fazer, com certeza pode fazer. Mas o produtor tem total autonomia em relação à criação de esteira de produtos. Então, a partir do momento que você produz o seu conteúdo, que você é um produtor, que você tem lá o seu e-book, que você tem o seu curso, e começa a entregar, e as pessoas começam a comprar, a gostar de você, conhecer o conteúdo e tudo mais, você depois disso pode começar a oferecer outras opções. Então, essa também é uma grande vantagem de trabalhar como produtor. E uma outra vantagem, menor concorrência. Você só concorre com outros produtores. Quando você é um afiliado, você concorre com outros produtores e você concorre também com outros afiliados. Então você tem uma concorrência muito maior. A partir do momento que você é produtor, sua concorrência diminui. Sua concorrência é somente os produtos que são similares ao seu, tá? Então, obviamente, você sai desse mercado com muita gente oferecendo muita coisa, inclusive muitas pessoas oferecendo o mesmo produto que você, pensando no caso do afiliado. Então, essas são algumas das vantagens do produtor. Essas são algumas das vantagens de você ser um produtor, tá? E quais são as desvantagens? Quais são as desvantagens? Desvantagens do produtor. E, obviamente, nem tudo são rosas. Primeiro, criar um produto leva tempo. Vou colocar aqui produto /curso /ebook, etc. Isso aqui leva tempo, não é da noite para o dia. Por exemplo, nós estamos agora atualizando o curso de Facebook Ads que a gente tem. Então, em junho, até o final de junho, a gente deve subir uma nova versão do nosso curso de Facebook Ads. Só que esse curso começou a ser gravado no mês passado. E a gente grava conteúdo todo dia desse treinamento. Todo dia desse treinamento. Então, por exemplo, eu gravo o curso, e aí eu mando para uma outra pessoa. A pessoa vai lá, reindeniza, depois sobe na página, depois a gente precisa criar uma página de venda, precisa criar vídeo de venda, precisa subir todas as informações do treinamento, precisa colocar depoimentos. Dá um baita de um trabalho isso. Isso não é fácil de ser feito. E a partir do momento que você começa a ganhar escala, você vai precisar de outras pessoas para te ajudarem. Então isso é comum de acontecer. Criar um produto leva tempo. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Hoje eu acordei e vou gravar um curso aqui de matemática financeira. Não é assim. Você tem que planejar.
né? O seu curso precisa ter começo, meio e fim. Né? Você precisa definir onde você vai vender. Você precisa definir como que você vai criar toda a parte de estrutura que você precisa fazer em relação a site, em relação à venda, qual vai ser a sua estratégia. Enfim, é muita coisa que precisa ser pensado. Não é que nem o afiliado, que vai lá, se candidata para vender um produto, o produto já está disponível. Então, essa é uma vantagem do afiliado, do produtor. Nesse caso, é uma desvantagem. Você vai gastar muito tempo para construir um produto. Segunda desvantagem, precisa dar suporte aos compradores, afiliados e etc. Dentro de administração, nós usamos o termo, melhor dizendo, stakeholders. Todos os interessados no produto. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa que só dá suporte. Talvez vocês já tenham falado ou com a Giovana, por exemplo, ou com a Nicole. São pessoas que dão suporte de atendimento aqui dentro da Expert, porque eu não conseguiria dar suporte para todo mundo. E então essa é uma tarefa do produtor. A partir do momento que você tem um produto, que você entrega alguma coisa, você precisa dar suporte para essas pessoas. Se você trabalha com sistema de afiliados, você precisa ter, por exemplo, um gerente de afiliados. Uma pessoa, hoje a gente não tem esse gerente de afiliados, mas você precisa ter uma pessoa que vai te ajudar nisso. Uma pessoa que vai te ajudar a criar os públicos para entregar para os afiliados, a criar os anúncios que você vai entregar para os afiliados, a entregar as imagens, os textos, qual vai ser a estratégia, de repente definir um bônus, enfim, tudo isso precisa ser pensado se você for trabalhar exclusivamente, a sua estratégia é exclusiva para trabalhar com afiliados. Você precisa de uma pessoa para fazer toda essa parte de suporte ao afiliado, tá? Muitas vezes chamado dentro do mercado de gerente de afiliado. Então você precisa de uma pessoa para te ajudar nessa situação. Então você vai ter que dar suporte para quem comprou. Às vezes a pessoa não consegue acessar o treinamento, às vezes a pessoa tem dificuldade em uma situação ou outra, ok? Então é importante. Essa é uma desvantagem porque é difícil você cuidar de tudo isso sozinho. Você precisa de gente para te dar suporte, para te ajudar em todas essas situações. A não ser que você crie o produto e depois não fale mais com ninguém que comprou. Então, depende da estratégia que você vai trabalhar. Mas se você quer fazer um bom trabalho, certamente você vai precisar dar suporte para todos os stakeholders. Entendi. Rodei poucas campanhas, umas 5 para negócios locais. Hoje fiz 3 entrevistas, mas não estou confiante para trabalhar em agência. O que é avaliado para iniciante? Cara, eu não sei exatamente para qual vaga você se candidatou dentro de uma agência, mas geralmente o pessoal quer saber se você sabe fazer anúncios de Google Ads e Facebook Ads. E assim, no mundo de agência, hoje a gente está falando aqui do mundo de empreendedorismo. No mundo de empreendedorismo, e eu acho isso uma falha, muita gente não fala de Google Analytics. Então, se você for pegar os principais personalidades que falam sobre tráfego de uma maneira geral, as pessoas não falam sobre Google Analytics, Mas para uma agência, Google Analytics é fundamental. Então, entender de Facebook Ads, Google Ads e também entender de como os resultados acontecem. Exatamente, você acabou de citar aqui performance. A performance passa por uma visão geral, uma visão global do desempenho do negócio. Então você vai ter que investir, mas você vai ter que analisar se os resultados esperados estão sendo alcançados. Você vai ter que planejar e você vai ter que analisar. O Google Analytics é uma das melhores ferramentas que vai te ajudar a fazer essas análises. Hoje, vinculado com uma outra ferramenta que é o Data Studio. Então, quando você passa do mundo de afiliados, desse mundo que a gente está comentando hoje, de marketing de afiliados, de empreendedorismo digital, e vai para o mundo profissional, quando a gente está falando de marketing
em agência, aí obviamente você já precisa pensar em performance, web analytics e tudo mais. Então, muitas vezes são conhecimentos diferentes que você precisa ter, mesmo sendo áreas bem parecidas, né? Dentro de uma agência, você precisa muito ter um perfil muito analítico, pensando, obviamente, em Google Ads, em Facebook Ads, em tráfego de uma maneira geral. Bom, próxima desvantagem. Eu já até adiantei, né? Dependendo da quantidade de trabalho, precisará contratar pessoas. Então, por exemplo, você cresceu. Hoje você está vendendo aí R$200 mil por mês, ou você está fazendo 6 em 7 todo mês, está vendendo mais de R$100 mil todo mês. Você vai precisar, por exemplo, de um contador. Você vai precisar de alguém que trabalhe, que te ajude no financeiro. Você vai emitir nota fiscal, você vai ter que prestar as contas para o governo, para o fisco, né, para o leão, entre outras situações. Então você vai precisar, por exemplo, de um contador, você vai precisar de toda essa parte relacionada a stakeholders que a gente acabou de falar, a parte da entrega, né? Por exemplo, se você trabalha com lançamento, você vendeu lá em 7 dias 300 produtos. Você vendeu lá em 7 dias 300 produtos. Quantas dessas pessoas não vão precisar de suporte? Será que você daria conta de dar suporte para todas essas pessoas num curto período de tempo? Afinal, muitas vezes você está dando ali 7 dias de garantia. Imagina, das 300 vendas que você fez, 100 pessoas estão pedindo suporte. Então, a partir do momento que você começa a crescer, começa a ficar grande, você vai precisar de pessoas para te ajudarem a trabalhar, né? Trabalhar com as pessoas. Trabalhar com o seu público, trabalhar com os stakeholders em geral. Resolver problemas para evitar reclamações. Um dos grandes medos hoje do produtor é que uma reclamação se espalhe na internet, né? Então, a partir do momento que você tem reclamações na internet, obviamente aquilo vai afetar diretamente o desempenho do seu produto. Por quê? Hoje, a gente está falando de infoproduto, ok? Infoproduto é bit, infoproduto é intangível, você não pode pegar, não é igual um produto que você vai lá, testa, pega, vê como funciona e etc. Você não consegue pegar. Então, obviamente, você precisa tangibilizar esse serviço. Você precisa mostrar para as pessoas que aquele produto é bom. E aí você faz isso com depoimentos, buscando que as pessoas estão falando de você, do seu produto, do que você entrega e assim por diante. Só que quando acontece algo negativo, e geralmente as pessoas que estão insatisfeitas, elas vão escrever. As satisfeitas, a grande maioria não escreve. As insatisfeitas vão escrever. Isso é um fato. As insatisfeitas vão escrever. E aí, obviamente, você precisa tentar resolver o máximo possível antes que isso se torne, por exemplo, um reclame aqui. Né? Por exemplo, hoje, 2021, nós já tivemos aqui mais de 20 mil alunos. Nós já tivemos mais de 20 mil cursos vendidos. 20 mil. Nós temos hoje no Reclame Aqui 5 reclamações. São mais de 20 mil alunos atendidos. Nós temos 5 reclamações. E de vez em quando, o pessoal do nosso comercial aqui pega cliente falando, pô, mas eu tô vendo reclamações de vocês no Reclame Aqui. Cara, em cima de mais de 20 mil vendas, é difícil você não ter reclamações, tá? Principalmente porque nós tínhamos treinamentos presenciais. Por exemplo, uma das reclamações que a gente teve havia um agendamento de um curso para uma data específica, aí alguém mexeu no sistema, um estagiário lá que trabalhava com a gente mexeu no sistema e a data no sistema foi alterado. Mas o dia do curso aconteceu. A gente não alterou o dia do curso, mas mexeu no sistema. Aí um aluno recebeu a notificação da mudança da data, ele nem ligou para a gente, nem nada, ele foi lá no Reclame Aqui e fez a reclamação. E ele tinha 2 funcionários. Os 2 funcionários acompanharam ele
e também fizeram a reclamação. Ou seja, uma pequena, um pequeno deslize, digamos assim, gerou uma reclamação. E isso, obviamente, impacta muito nas vendas. Infelizmente, isso impacta muito nas vendas. Então, você como produtor, você está sujeito a reclamações. O que você precisa fazer é tentar evitar ao máximo isso, tentar evitar ao máximo, conversando com a sua audiência, tentando entender a sua audiência. Existe aquela máxima de que o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Tem muita gente que discorda, mas muitas vezes ele discorda porque ele não entende o sentido da razão. O cliente sempre tem a razão dele. O cliente sempre tem a razão dele para poder discutir. Não quer dizer que aquela razão esteja certa, ok? Mas ele tem uma razão para discutir. Não quer dizer que esteja certa. Mas você precisa entender qual é a razão e tentar, ao máximo, tentar resolver aquele problema. Nós tivemos, por exemplo, um treinamento que aconteceu em Fortaleza. Era um treinamento presencial e era um treinamento teórico. A gente passou o tempo todo falando que era o treinamento teórico. É um treinamento de marketing digital, mas é um treinamento teórico. Consequentemente, se é um treinamento teórico, a gente não tem estrutura para que todo mundo, né, nós tínhamos lá acho que 70, 80 alunos, nós não tínhamos estrutura de internet para poder atender todo mundo, até porque o produto, o curso, ele tinha um preço bem acessível. E uma pessoa levou o notebook e ficou o tempo todo reclamando da internet. E aí uma pessoa do nosso apoio falou, bom, a gente vai te reembolsar, mas você precisa sair do treinamento neste exato momento. Era meio-dia, a pessoa não quis sair, a pessoa ficou até o final do treinamento e depois ficou pedindo reembolso, reclamou no Google Meu Negócio, reclamou no Facebook, etc. Enfim, como eu falei, vai ter situações que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer, infelizmente. Ok? Você vai lá, responde, etc. A gente tem um pessoal jurídico também para nos dar apoio, só que muitas vezes o pessoal jurídico ele não entende o negócio, que ele fala, não, basta você ir lá e responder e está tudo bem. Só que as pessoas que consultam o Reclame Aqui, eles não consultam as respostas, eles consultam somente a reclamação, tá? Então, são situações que, infelizmente, o produtor está sujeito a ter. E, obviamente, isso vai impactar negativamente nas vendas. Próxima desvantagem. Se parar de vender, precisará criar uma nova oferta ou um novo produto. Porque você foi lá, todo produto, todo negócio, todo serviço, a economia como um todo, ela tem um ciclo de vida. Toda a economia, todo negócio, ele tem um ciclo de vida. Então você criou um produto, ele começa a vender, ele começa a ganhar mercado, aí ele atinge o ápice das vendas. A partir do momento que ele atinge o ápice das vendas, ele começa a cair. E vai ter um momento que ninguém mais vai comprar. A não ser que daí depois entra a questão de inovação. Você inove, cria um novo produto, cria uma nova condição, você inova. De alguma forma você transforma o produto e torna aquilo mais atrativo. E aí, obviamente, você pode continuar vendendo. É o que acontece, por exemplo, com o Érico Rocha. Eu lembro quando o Fórmula de Lançamento começou há muito tempo atrás, que ele vendia lá por 2 mil, 3 mil reais. Hoje ele vende o mesmo produto por mais de 10 mil reais. Né? Então, ele mudou a oferta. Não que ele tenha mudado ou transformado o produto, mas ele mudou a oferta. Então, obviamente, ele esticou o ciclo de vida desse produto. Uma hora esse produto vai morrer. Esse produto não vai ser perpétuo. Uma hora esse produto vai morrer. Hoje, ele está ali no ápice. Eu acredito que ele esteja no ápice das vendas, mas uma hora ele vai começar a cair. Então, o ciclo de vida ele pode durar 2 meses, como ele pode demorar 20 anos, mas tudo tem ciclo, ok? E você precisa se reinventar, você precisa de inovação para que esse produto que você está entregando, ele não morra muito rápido. E se tiver apenas um produto, se você tiver apenas um produto, você vai depende somente dele para ganhar dinheiro na internet.
Se você tiver apenas um produto, você vai depender somente dele para ganhar dinheiro na internet. E aí, se esse produto morrer, aí, obviamente, você está fadado aí também a ficar algum tempo sem dinheiro. Então, é interessante a gente pensar em mais possibilidades. Ah, eu sou produtor, mas você não precisa viver só com um produto. Você pode pensar em mais produtos para vender dentro da mesma linha de produção de conteúdo que você tem. Como eu falei, hoje a gente tem uma série de produtos sendo ofertados. Hoje a gente tem mais de 70 treinamentos gravados, mas a gente grava treinamentos aqui já tem quase 10 anos. A gente tem muito tempo já entregando conteúdo. Tá? Então essas são algumas das vantagens que você tem para trabalhar como produtor. Tá? Então a gente falou aqui das vantagens e desvantagens.